Dia maravilhoso. Perfeito. Hoje a gente está aqui com a Jéssica Máximo, educadora master da Piubella. Foi um dia maravilhoso, de um workshop perfeito, numa nova configuração aqui da loja, agora com o Centro Técnico Academia das Unhas. E agora eu peguei a Jéssica aqui para uma entrevista bem rápida, de umas perguntas que talvez você queira fazer. Fala um pouco de você. Vamos falar um pouquinho de quem é a Jéssica hoje. Quem foi a Jéssica? Como que tudo começou? A primeira palavra que eu escutei muito nova é: quem você quer ser lá na frente? Foi onde tudo começou. Eu comecei a escolher quem eu queria ser. Eu queria ser muito uma profissional de sucesso. Eu queria ser uma profissional que transforma vidas. E eu tive muita dificuldade. Qual foi a minha dificuldade? Cursos, ter o aprendizado perfeito ali na sala de aula, fazer aquele trabalho ali na sala de aula sozinha, aprender. E eu não tive isso. Quando eu comecei, eu tinha muita dificuldade de, no curso, eu fazer aquilo ali sozinha. As instrutoras pegavam, ia lá e fazia por mim. E uma outra dificuldade que eu tive foi ter um produto para eu sair daquela turma e já começar a trabalhar. Porque isso é muito difícil hoje. E aí eu comecei a planejar as coisas que eu não tive para mim, para eu dar para os meus alunos. Que era um curso de qualidade, com um material de qualidade, uma acessibilidade para o meu cliente, porque era muito difícil para mim naquela época. E eu sei que hoje também para algumas pessoas é difícil. Então eu comecei a pensar, quem é que eu quero ser? E aí eu fui me transformando na profissional que eu sou hoje. Hoje eu formo as instrutoras, hoje eu formo as iniciantes, hoje eu tenho curso para todos os públicos. Hoje eu sei todas as técnicas, agreguei todas as técnicas a uma profissional só. Então, pensando em vocês, eu fui construindo quem é a Jéssica Máximo hoje, com algumas dificuldades da Jéssica Máximo lá atrás. Mas eu acho que tem 3 passos que todas vocês devem ter, pelo menos eu vejo isso em vocês. Primeiro, como começar e viver disso. Segundo, depois de estabilizada, já trabalhando, se sustentando, se vendo como uma profissional, caso você queira dar mais um passo como instrutora, é um segundo passo. Não necessariamente você não vai ser, é um passo obrigatório. Ah, se eu não for instrutora, então eu vou ser uma profissional. Não tem nada a ver. Mas existem várias meninas que querem seguir esse caminho. Então como é que você dá esse segundo passo? É só pagando um curso? É só fazendo um curso? Terceiro passo, de instrutora para instrutora master. Então esses 3 pontos, eu queria que você, esse é o ponto, se você puder falar, é claro. E ainda tem uma outra questão, que eu vou deixar para a Jéssica falar, que é representar uma grande marca. Ainda tem esse 4º passo, de passagem. Você entendeu? Então, você falou do seu início. O que eu escutava muito no início era isso. A questão é, aonde você viu que você não estava mais no início? Agora eu sou nail design. Então, foi quando eu fiz um curso, né, e eu vi que ali na turma eu tive um destaque muito grande. Comecei a fazer unhas muito bonitas, comecei a ter um público muito grande, e aí eu falei, caramba, eu não sou só uma manicure, eu já tive um desenvolvimento. Você tem quantos anos? Eu era bem novinha, eu comecei com 14 para 15 anos, e aí aos 18, 19 eu já comecei a ver que eu já não era, e já era para eu ter percebido isso há algum tempo, e às vezes falta isso na gente, perceber que a gente não é mais aquela iniciante, entender que a gente precisa ir para um próximo passo. E às vezes, sem ajuda, a gente não percebe isso. Sem a ajuda de um lojista, sem a ajuda de um bom curso, ou um bom profissional que visualiza e fala, cara, tu pode ir para o próximo passo. Tu já passou desse nível. Alguém para te acordar, te dar um chá de realidade? Foi o que aconteceu comigo. Caraca, tu já é profissional, tu precisa ir para um próximo nível. Foi daí que eu pulei para o próximo passo. Você virar a chave para um próximo passo, você tem que saber por onde começar, como continuar, como prosseguir. Tem tudo uma... E o que você vai perder, o que você vai investir, o que você vai... É muitos o que, entendeu? Por isso que na formação de instrutora, quando a gente fala, a gente tenta ensinar tudo isso. Tenta dar o primeiro passo. Porque tu tem o primeiro passo, tu já está com a mente aberta para os próximos. Entendeu? É diferente. Acha que vai ser tudo muito fácil, muito mil maravilhas e que não vai precisar de esforço nenhum. Só que não, ainda é um esforço maior. Porque tu pular de um degrau para o outro em qualquer profissão,
é um degrau, é uma coisa diferente, é algo que você vai precisar estruturar a sua vida. Mais uma dúvida, que eu sei que você também tem. Já se estabeleceu, já tem um rendimento que você acha bom, mas você ainda quer dar um próximo passo. Esse próximo passo você entende que é passar a ministrar cursos. Lembrando que eu falei de 3 e fechei com 4 passos. Primeiro passo, se estabilizar como profissional. Esse é o segundo passo, que no caso é dar curso para iniciante. O terceiro passo é formar instrutores. Então você é uma instrutora que forma instrutores e não uma instrutora que forma iniciantes. São várias etapas. Tá? E no meio disso tudo, esse crescimento eventualmente vai solidificar com uma marca. Segundo passo, depois de você ter se solidificado como profissional, sou nail design, consigo viver a minha vida plena, o resto da vida me sustentando disso. Entretanto, quero mais um passo. Quando te deu esse start? Aí eu vou perguntar o próximo. Como é que não sei se agora, você pode falar que de repente a Pilbela apareceu em outro passo, não sei. Quando é que essa coisa começou a vir com a Pilbela? Como é que isso funcionou? Então, quando eu me entendi que eu já era uma profissional, eu abri o meu espaço, comecei a fazer os atendimentos e eu percebia que eu mais dava aula para os meus clientes do que fazia aquilo ali. Então eu explicava o porquê que eu estava fazendo aquilo ali, o porquê que eu estava usando aquele gel. E começou a surgir, não só pensando no dinheiro, começou a surgir um amor diferente. Porque eu explicava, elas saíam dali radiante, porque eu expliquei o que elas estavam usando, eu explicava para que eu estava usando o PrEP na unha delas. E elas ficavam, menina, mas tu sabe muito. Jéssica, tu explica muito bem. Eu não sou profissional e eu quero aprender a fazer a unha com você. Então as minhas clientes, elas começaram a querer fazer a unha. Aprender a fazer a unha para fazer nelas, de tão bem que eu explicava. E aí eu falei, cara, é isso que eu quero. Eu quero dar esse próximo passo. Foi aí também que eu conheci a marca, que foi a Pilbela, que eu tô há anos, mais de 10 anos com a mesma marca. E aí eu comecei a conhecer os produtos, comecei a conhecer um pouco da marca, e eu falei, cara, tá aí. É isso que eu quero para mim. Eu quero dar aula, eu quero levar a marca para todo mundo conhecer, porque é uma marca que me dá um respaldo muito bom. E eu comecei a dar aula para as minhas clientes. Aí as meninas, mas tu é doida? Tu vai perder um monte de cliente. Eu, gente, mas eu não estou preocupada com isso. Eu quero dar aula para elas. E é onde tudo começou. Eu dava aula para as clientes que faziam unha comigo. Eu ensinava para elas. E aí conheci mais a marca, comecei a participar dos cursos da marca. Do nada vi a formação de instrutora. Eu falei, é isso que eu vou fazer. Formação de instrutora. Eu quero isso. Mas como assim, Jéssica? Tu vai fazer... É muito caro, é uma estrutura, é uma coisa diferente ou não, mas é isso que eu quero ser instrutora, eu quero dar aula. Fui lá, fiz o curso de formação de instrutora. Nesse curso de formação, teve um campeonato, e aí eu ganhei o campeonato em 3º lugar, o 2º não me recordo, em algum dos 2 lugares. E foi quando eu comecei a trabalhar com a marca. Eu comecei a levar a marca para o meu atendimento, para os meus cursos. Dei a certificação pela marca. Daqui a pouco veio as alunas. Mas eu quero ensinar. Jéssica, você ensina muito bem. Tá partindo pro 3º passo. Pro 3º passo. Na aula, eu ensinando para uma nail designer, ensinando para uma iniciante, eu começava a ensinar para ela coisas que seriam numa formação de instrutora. Para elas se tornarem instrutora. E não só uma nail designer. E eu falei assim, meu Deus, eu vou elevando o meu nível sozinha. Depois que eu descobri o meu potencial, eu fui elevando o nível de profissional rápido. Fui subindo rápido. E aí eu falei, eu preciso fazer um Advanced. A Pilbela tem esse curso. E aí eu olhei e falei, caramba, R$9.000 na época, 8.000, não lembro certo, mas é esse valor. O Advanced dá o quê? É um curso para quem já é instrutora, se tornar uma instrutora Advanced, que é nível internacional, para você conhecer toda a química de produto, para você desenvolver produto, e aí você pode formar uma nail designer em outra instrutora, assim como eu faço hoje. Fui lá, me esforcei, fiz o curso, não foi o suficiente, fui para a Rússia. Foi para a Rússia já? Não sabia. Fui para a Rússia, em 2019.
Fui pra Rússia, chegou lá na Rússia, eu falei, meu Deus, eu quero isso pra minha vida de verdade. Porque Tu foi pela marca ou tu foi... Eu fui junto com a marca. Já estava trabalhando com a marca, fui junto com a marca e conheci, gente, é um mundo muito amplo. O mundo da nail design lá fora é coisa de louco, é coisa surreal. Qual a diferença que você vê no Brasil para a Rússia de nail design?